Olá, eu gostaria de apresentar nesse vídeo a razão pela qual as questões de impedância de entrada e de saída são tão enfatizadas em circuitos em eletrônica e alguns detalhes sobre a forma de cálculo. A razão principal está resumida nessa frase aqui: circuitos não são rotinas de computação. O que eu quero dizer com isso é: eu não posso dividir um circuito em blocos constituintes e analisar o desempenho deste circuito como a combinação de funções realizadas por esses blocos constituintes, da mesma forma como eu faço a divisão de um programa em suas subrotinas, analisando as subrotinas. No caso de uma série de instruções de computação, você tem um conjunto de instruções que recebe uma entrada, produz uma saída, dadas as circunstâncias, e uma segunda rotina que vai receber as saídas dessa primeira. Não é difícil, na maioria dos casos, representar essa relação entre entrada e saída sem qualquer consideração sobre o que vai ser feito depois com essa saída, ou seja, sem considerações quanto à segunda rotina. A mesma coisa simplesmente não vai dar certo com circuitos, no caso geral. Eu vou ilustrar isso com um exemplo. Vamos dizer que nós tenhamos como tarefa amplificar um sinal de entrada, sinal de áudio, por exemplo, por um fator 20 para ligar essa saída a um alto-falante de 8 ohms. A primeira ideia que eu posso ter é simplesmente realizar um estágio amplificador com ganho 20 e conectar a saída desse amplificador nesse alto-falante. Não é isso que eu estou querendo fazer, simplesmente juntar essas duas etapas de trabalho aí. Isso não vai dar certo, né? A menos que eu tome certos cuidados no projeto deste amplificador. Temos aqui um circuito simplificado de um estágio amplificador que pode ser feito para nos dar um ganho 20, dependendo dessa alimentação aqui e de parâmetros internos do transistor. E aí você simplesmente vai conectar aí o que seria um segundo estágio, que é simplesmente um capacitor para tirar aquele sinal DC e o seu amplificador. Quando eu realizar essa conexão, isso é, pegar aqui a saída do meu estágio amplificador e ligar aqui na minha carga com o desacoplamento, eu vou notar que se esse estágio em aberto me dava um ganho 20, de novo, isso vai depender do valor específico de alimentação e das características deste transistor, mas digamos que eu tivesse projetado pensando assim, eu vou acabar ficando com um ganho 0,16. Né? Não apenas perdi o ganho de 20, mas perdi qualquer ganho no amplificador. Não é nem mais rigorosamente um amplificador. A razão disso acontecer é que, de novo, diferentemente de entidades abstratas de computação, circuitos são objetos no mundo físico. E quando você fez essa ligação, este objeto passou a se comportar de uma forma diferente. E isso tem que ser levado em conta. A gente diz que o circuito 2, o estágio 2, ou o que você ligou no circuito 1, carregou esse circuito. E isso tem que ser levado em conta. É claro que eu vou tentar continuar a analisar o circuito em blocos. Né? Imagina se a única forma de analisar o circuito fosse pegar ele inteiro, ficaria muito complicado, pensando em circuitos que hoje têm bilhões de componentes. Né? Mas eu tenho que fazer isso com certo cuidado. Em particular, eu preciso observar como se relacionam as impedâncias de cada bloco. Então, eu posso fazer essa divisão desde que eu me lembre que esse bloco 1 vai estar ligado em alguma coisa. E eu vou representar essa alguma coisa, quando possível, por uma impedância, ou no caso aqui uma resistência apenas, pensando em baixas frequências. E isso vai representar esse carregamento que faz o bloco 1 se comportar de uma maneira diferente. E se eu levar isso em conta, aí sim eu vou conseguir fazer essa análise em partes. É claro que no exemplo anterior, isso que eu chamei de RI2 aqui era simplesmente aquele resistor de carga, então não mudei nada, só a forma de pensar, né? Mas eu posso usar essa técnica para representar todo um circuito aqui.
Agora, quanto ao cálculo dessa impedância de entrada, o procedimento é imaginar naturalmente uma tensão de entrada sobre esse bloco, calcular a corrente que esse bloco requer dessa fonte e simplesmente usar a definição. A resistência de entrada é essa tensão de entrada sobre essa corrente de entrada. Observe que se o bloco aqui dentro tiver apenas associações simples de elementos, pode ser mais simples calcular isso por inspeção, né? Verificar o que está em série em paralelo e calcular de uma vez essa resistência equivalente, vamos dizer assim. Se o bloco tiver elementos um pouco mais complexos, como fontes controladas, é mais fácil, possivelmente, imaginar uma tensão de entrada, resolver esse circuito e fazer essa conta. Observe também que eu especifiquei que a saída do bloco tem que estar em aberto, né? Nós estamos separando o circuito em vários blocos, eu não quero que o efeito da carga deste bloco seguinte se confunda com o comportamento do nosso bloco original no carregamento da fonte. Então é importante deixar essa saída do bloco final em aberto. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui, bastante comum em cursos de eletrônica. Eu tenho aqui um modelo de pequenos sinais de um estágio amplificador bipolar na configuração emissor comum com resistência de emissor, mas não precisamos saber nada disso. Eu simplesmente tenho um bloco constituído por esse circuito aqui. Eu quero determinar sua impedância de entrada para poder representá-lo corretamente quando eu for conectá-lo a um outro bloco aqui na entrada. Nesse caso, como temos aqui uma fonte dependente, possivelmente mais interessante aplicar a definição. Vamos resolver esse circuito para uma entrada arbitrária VI e uma corrente I e fazer a divisão. É muito simples, essa tensão VI é a soma dessa tensão que eu chamei de VP com a queda sobre R2. A queda sobre R2 é, naturalmente, R2 vezes a corrente que passa por R2. A corrente que passa por R2 tem um componente que é o próprio I, somado à corrente desse ramo aqui. Essa corrente é dada por essa fonte de corrente dependente de tensão, GMVP, onde VP é essa queda de tensão aqui. Dessa forma, eu escrevo essa expressão. VI é VP mais R2, corrente de entrada mais GMVP. É importante que, em seguida, eu passe toda essa expressão para depender de II, já que é isso que eu vou cancelar aqui quando eu fizer a conta. Em vez de VP, que é essa queda de tensão, eu vou escrever R1 vezes a corrente que passa por esse resistor, que é o nosso I. Feitas essas substituições, é só rearranjar os termos e nós vemos que a nossa resistência de entrada é dada por R1 mais R2. No entanto, essa corrente extra que vai passar por R2 teve um efeito aí de aumentar o valor efetivo de R2 na impedância de entrada. Agora vamos analisar o problema pelo outro lado, digamos assim. Eu posso representar a mesma questão, o carregamento de um bloco sobre o outro, dizendo o seguinte: o meu bloco 1, quando eu conectar um bloco 2 aqui, vai haver um efeito de carregamento, mas eu vou descrevê-lo de outra forma. Há uma impedância de saída desse bloco aqui que vai causar uma divisão de tensão entre essa impedância e a impedância de entrada do bloco 2. Veja que isso é uma forma alternativa de explicar por que o meu circuito ingênuo de amplificação lá atrás não deu certo. Para aquela carga que eu queria, a impedância de saída do meu estágio amplificador era muito alta, então toda a queda de tensão acabou acontecendo dentro do próprio estágio e não na minha carga onde eu queria. É uma forma alternativa de explicar aquilo. Então, o nosso problema agora é o seguinte: eu tenho o bloco aqui, eu determinei que a vazio ele me dá uma tensão V0. Eu quero saber o que acontece quando eu ligar aí uma certa carga. Eu vou representar isso da seguinte forma: uma fonte ideal V0, uma resistência de saída e a minha carga. Como eu disse, pela divisão de tensão a gente vai poder verificar o efeito da conexão desses dois blocos.
O cálculo dessa impedância de saída tem semelhanças com o cálculo da impedância de entrada, mas tem também diferenças. Neste caso, eu vou pegar a saída do meu bloco, imaginar de novo uma tensão fictícia aqui, uma tensão teórica V0, resolver o circuito, calcular I0 e dizer que aquele R0 será igual a V0 sobre I0. Mas aqui é uma diferença importante, ó. A entrada em curto. Na impedância de entrada, eu coloquei a saída aberta. Agora, para calcular a impedância de saída, eu coloco a entrada em curto. Essa diferença surpreende na primeira vez que a gente pensa nesse problema. Mas se você lembrar como é que eu vou usar esse R0, tudo fica muito claro. Esse R0, então, vai ser usado dessa forma, né? Vou representar o carregamento de um novo bloco aqui, ou de uma carga, dessa forma. Esse R0 seria, de fato, a tensão que eu colocaria aqui no lugar dessa carga, sobre a resistência que ele vai puxar, mas apenas se eu eliminar essa fonte aqui. Então, para eliminar essa fonte, eu vou colocar essa entrada em curto. E dessa forma fica claro que, de fato, o procedimento é um pouco diferente. Espero que isso tenha colaborado com a compreensão melhor do porquê de insistirmos nessas questões de impedância de entrada e de saída e da maneira de calculá-la. Obrigado.